Pronto, estamos gravando. Cláudia Riso é cartomante, psicóloga e acupunturista. Sua sensibilidade no trato com as mulheres despertaram seu potencial criativo e Cláudia idealizou o baralho Sentido Feminino Lenormand, baseado nas forças sutis do sagrado feminino. Estudiosa do baralho cigano há muitos anos, essa primorosa cartomante compartilha com os seguidores do seu canal no YouTube, Cláudia Riso Cartomancia, suas vivências, reflexões e toda a sua experiência nos atendimentos com as cartas. Atualmente, Cláudia divide seu tempo entre os atendimentos presenciais ou online e a literatura, pois tem se dedicado a escrever um livro. Claudinha, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, obrigada por você estar aqui conosco. Agora a gente passa a palavra, é com você. Então, boa tarde, pessoal. Eu conheço algumas carinhas que estão aqui na tela, não conheço todo mundo, né? Mas, assim, o meu tema seria a relação entre cartomante e cliente, no sentido do que a gente tem obrigação, dever, que tipo de vínculo que a gente vai criar ali na hora das nossas consultas e dos nossos contatos também, né? Então, a primeira coisa que eu penso é como é que você se olha, como é que você quer se apresentar para o seu cliente. Porque, afinal de contas, você quer criar um estilo, correto? Então, você precisa saber exatamente que tipo de vínculo que você quer criar com o seu cliente. Então, o que você apresenta, né, para ele? É só o teu trabalho? É só a tua teoria? É só a tua forma de ler? Não, né? Então, assim, você tem o vínculo emocional. Isso eu estou falando da gente, tá? Eu não estou falando do vínculo com o cliente. Então, você tem as suas questões emocionais, suas mentais e sua parte de estudos e de prática, tá? Então, o que é que você vai querer passar para o teu cliente? Que tipo de estilo você quer trabalhar? Se você quer... Pode passar para outra, pode colocar essa. Então, assim, como é que você vai se comportar, né? A primeira coisa que a gente tem que mostrar é a forma que a gente vai se comunicar com esse cliente. Então, tudo começa no primeiro contato. Qual seria? É exatamente o que a Jill colocou, a nossa divulgação, tá? Depois que vem a nossa divulgação, ou então a nossa indicação por alguém, né? É que o cliente chega a fazer o contato com a gente. Então, é ali que ele vai se interessar ou não de fazer uma consulta com você, correto? Então, a partir do momento que você vai receber ele, você tem que ter cuidado com tudo. Com o espaço físico que você vai atender, com o momento que você vai oferecer para ele, o tempo que você vai oferecer para ele, a tua disponibilidade, a tua forma, a tua conduta de atendimento. Então, assim, eu coloquei alguns itens para não ser repetitivo, porque na parte que o pessoal falou no início das palestras, até na parte do advogado, tem algumas coisas que são importantes nesse contato com o cliente, né? Quando você recebe ele, o que é que você faz? Você tem que abrir o teu portão, ou então quem tem a porta, né, diretamente para a rua, você tem que abrir ela para o cliente. E como que é esse caminhar seu até o momento de chegar na sua mesa, tá? Eu estou considerando que você tem um espaço, você não está atendendo ali na praia, na areia, mas como é que você faz? A gente tem que prestar atenção se a gente não deixou roupa pendurada no caminho, se o cachorro não está solto e não vai aparecer justamente na hora que o cliente vai aparecer, vai entrar, né? Então, tem todos esses cuidados, desde que a gente vai receber a pessoa, né? Aquele momento, você tem que estar pronto, muito antes dele chegar. Então,
todas as suas coisas, a sua vestimenta, o seu comportamento, a sua mesa, tudo tem que estar prontinho. Mas a recepção do cliente lá no portão também tem que ser muito boa. Então, você tem que recepcionar com aquele caminho totalmente livre, tá? Você não vai ficar falando no celular, vai ficar falando com o seu parente que mora com você e se desligou a panela, tudo isso vai ter que estar pronto a partir do momento que você vai receber ele, tá? Então, quando eu coloco assim, entrada do local, a gente tem que prestar atenção em tudo, na criança que depende de você, no idoso que depende de você, do marido, do filho, da roupa que está no varal, como disse uma amiga esses dias, dos sons que interrompem a sua leitura, e até mesmo na hora que você está conversando com o cliente antes de começar. Então, tudo isso a gente tem que estar prestando atenção, tá? De repente, você estava um pouco antes, você estava preparado, mas o seu parente que mora ali com você, ou o seu colega que trabalha no teu espaço esotérico, não estava preparado, ele estava fazendo outra coisa, ele estava atendendo uma pessoa no telefone. Então, assim, você tem que ter aquela disponibilidade para receber muito bem aquele cliente. Ele vai ter a primeira impressão logo ali, tá? Então, presta atenção em tudo que você tem ali naquele local que você vai atender. Na praia? Então tá, então recepciona de uma forma bacana, com um sorriso no rosto. Você tá com dor de cabeça? Teve problema no estômago no dia anterior? Transfere, se prepara, mas tem que estar um ambiente legal naquele momento, tá? Eu acho que isso faz parte muito das obrigações que a gente tem, porque a gente cria ali uma empatia, tá? Então, a gente tem que ter aquela disponibilidade de estar aberta de coração, entendeu? A gente está fazendo aquilo de boa vontade, você não está mecanicamente fazendo aquilo só comercialmente, tá? Então, prestar atenção em tudo, até quando eu coloco, assim, aromas aí na tela, eu estou falando daquele aroma que pode incomodar o seu cliente. Para você pode ser maravilhoso aquele cheiro, mas para ele não. Então, deixe o seu cliente confortável na hora que você está recebendo ele, correto? A mesa de atendimento, até a Dani falou uma coisa na hora que ela estava palestrando. A gente tem que deixar a mesa confortável, limpa o máximo possível, porque ali a gente vai fazer uma leitura, ok? Mas você não precisa ter um monte de pedra, um monte de vela, o copo que você vai beber água, o copo que você vai deixar ali para as energias, um monte de baralho. Então, assim, equipe sua mesa o suficiente para aquilo que você vai utilizar, tá? O resto que é demonstrativo, que é interessante, coloca num outro espaço, coloca numa outra mesinha, coloca num outro local, e deixa ali livre. Às vezes o cliente, ele gosta de colocar os braços ali na mesa, ele está prestando atenção em você. Então, deixe um espaço suficiente para você ter essa integração com o teu cliente de uma forma confortável. Ele tem que se sentir bem. Ele não vai se colocar à vontade nem para te ouvir, nem para te perguntar, se você não colocou uma disponibilidade para ele nesse contato que seja confortável. Se ele se sentir preso, você já vai perceber pela postura dele. Quer dizer, eu como psicóloga percebo, né? Você vê a pessoa tensa, você vê a pessoa muito presa. Então, quer dizer, ali você já sentiu que as coisas não estão cômodas. A pessoa, principalmente mulher, né, chega com a bolsa, coloca a bolsa e já fica com os dois braços em cima. Então, você já percebe que você não está deixando o cliente à vontade para prestar atenção naquela consulta como você gostaria, tá? Então, coloca um local para bolsa, para pasta, para casaco, deixa ali à vontade para a pessoa poder conversar com você direito, tá?
Acima de tudo, quando você vai sentar com o cliente, você vai precisar expor a forma que é o seu trabalho, tá? De que maneira que você trabalha? O que é que você vai colocar para o cliente? De que forma você vai colocar? Então, fala sobre o tempo que você tem com ela, se você quer deixar as perguntas para o final, se você quer fazer uma leitura geral, como é que você trabalha, tá? Se é uma leitura terapêutica, se você vai fazer, responder perguntas, cada um tem o seu estilo. Se vai fazer uma mesa real, se no tarô vai abrir uma mandala astrológica, mas exponha, tá? Mas expor tudo. Quando você expõe seu trabalho, você está colocando tudo o que você vai utilizar ali com o cliente, tá? Até mesmo para você tirar as dúvidas sobre o que você acabou de colocar, tá? Então, deixa tudo muito claro, exatamente para você não ter problema nem durante, nem no final da consulta. Ele sai dali com dúvidas sobre aquilo que você colocou. Dessa forma, não, porque afinal de contas você está deixando claro para ele: olha, eu estou sendo objetivo, é desta maneira. Ele, se ele não concordar com alguma coisa, ele já diz logo ali, tá? Porque afinal de contas ele precisa se sentir à vontade para colocar a vida dele na sua mão, que é exatamente isso que ele vai fazer. Todas as questões dele íntimas e pessoais, ele vai estar declarando ali para você, tá? Aí você diz assim, tá, aí vamos supor que é aquele cliente que não fala nada, entra mudo e sai calado. Mesmo assim, ele está deixando a vida dele na sua mão, deixando como sua responsabilidade. Sim, sua responsabilidade é abrir a leitura e colocar para ele, de uma forma bem clara, bem objetiva, bem transparente, tá? Quer mudar? Eu coloquei muito post, então eu vou falar assim, tudo bem resumido, tá, gente? E eu procurei não repetir os textos de coisas que falaram antes. Bom, então, quando você recebe o cliente, ele já sentou na sua mesa, tá? Você já estabeleceu com ele um preço e um horário, certo? Então, reforça isso, reforça sobre o tempo. A gente está começando tal hora, a gente termina tal hora. Alguma dúvida? Tá? O zelo pela apresentação, o que seria? Tá? Eu considero tudo, desde a hora da entrada, mas tem a sua sala, a sua mesa, você mesmo, tá? Tem que ter, assim, um equilíbrio. Por quê? Imagina um local que tem muita coisa, tá? Paramentado de um mundaréu de coisas. Normalmente, a pessoa vai ficar prestando atenção no local, observando tudo e olhando para a sua mesa e para você. Afinal de contas, você quer esse tipo de atenção ou você quer que preste atenção na tua leitura? Então, veja de que forma que você quer receber esse cliente, porque, afinal de contas, ele vai ter que prestar atenção naquela colocação que você fez para ele. Afinal de contas, no final, ele vai ter dúvidas que ele vai querer tirar, tá? E sempre existe aquela consulta em que a pessoa pergunta exatamente aquilo que você acabou de dizer. Ou seja, será que ele estava distraído com alguma coisa do ambiente, né? E a gente tem que lembrar também da consulta que a gente faz pela internet. O ambiente também é importante, porque, de repente, aqui atrás de mim, o que é que ele vai ver? Entendeu? Ele vai ver um monte de penduricalho ou alguma coisa que você quer deixar exposto, ou então tudo em branco, né? Ou um quadro, sei lá, mas você representa com muito pouca coisa, porque ele vai ter que ter atenção em você.
naquilo que você fala, naquilo que você conversa, porque é uma troca ali, tá? Você vai precisar conversar com essa pessoa e ela estar atenta em você, naquilo que você diz, tá? E não no teu ambiente. A gente tem que lembrar também que na internet, às vezes fica passando gente atrás, né? Então, gente, a atenção tem que ser redobrada nessa hora de internet, porque a maioria hoje em dia está em casa, né? Então passa um, passa outro e outro. Então a gente tem que prestar atenção nisso também, tá? Conexão com a internet. Verificar antes. Pode ocorrer durante a consulta, ela cair, ela desestabilizar? Pode, sim. Por que não? Mas a gente tem que, se está se propondo atender pela internet, mantenha ela estável, entendeu? Porque é necessário. O posicionamento da câmera também, às vezes a gente coloca cortando a cabeça, quer colocar a pessoa te olhando, quer colocar olhando as cartas, veja de que forma que você prefere e que o cliente aceita. Eu sempre, quando eu faço pela internet, eu pergunto, você quer ficar olhando para mim ou você quer ver o jogo, tá? Porque é independente da pessoa entender sobre as cartas, mas às vezes ela quer ver você manipulando as cartas, entendeu? Então, é necessário. Ritual, tá? Eu colocaria ritual, o que seria antes e durante a leitura. Então, assim, você acende vela antes, você acende incenso, faça tudo isso antes, bem antes do cliente chegar, tá? A gente tem os intervalos, né, entre um cliente e outro. Então, a gente quer fazer de novo para cada cliente, quer trocar a água do copo, faça isso um pouco antes. A hora que o cliente está na sua mesa, não é hora de você levantar e falar assim, putz, esqueci. Espera um pouquinho que eu vou no banheiro. Vai no banheiro antes. A gente tem que ter respeito porque ele combinou com você aquele horário, tá? Então, são coisinhas que a gente às vezes não presta atenção. Mas se a gente não cuida disso, a relação ela pode passar um pouquinho da linha cartomante cliente. A pessoa pode entender mais a gente no nível de um coleguismo, de uma amizade, e não de algo comercial, né? Você não está trabalhando para a pessoa ali aquela hora. Espera um pouquinho, vou fazer tal coisa. Deixa eu terminar de atender essa ligação. Não, gente, tudo isso tem que ser interrompido na hora, tá? Por que eu falo isso? Porque eu tenho visto muito isso acontecer, tá? Isso não é à toa, principalmente as consultas via internet, tá? Via WhatsApp, via Skype, via Zoom, seja o que for, tá? Expor o trabalho que eu coloco de que forma que você vai colocar essa leitura, tá? Olha, eu vou fazer essa pergunta agora, tá? E tenha sempre o cuidado, mostra, explica, expõe para a pessoa, veja se ela entendeu a resposta, você já tira aquela dúvida sobre aquilo. Porque acontece muitas vezes da gente ter que repetir a explicação. Muita gente acaba não estando atenta, tá? Então, às vezes, e assim, a gente tem que ter paciência. É aquilo que a Carla falou, que eu falo, que muita gente fala. Se você não tem paciência para atender, vai estudar mecânica, entendeu? Vai trocar pneu de carro, entendeu? Vai fazer turismo, porque na próxima consulta pode muito bem acontecer do cliente vir fazendo as mesmíssimas perguntas. Entendeu? Só que a gente tem que lembrar que aquele problema é dele, aquela emoção é dele, a dor é dele, o sofrimento é dele, a angústia é dele. Então, a gente tem que ter essa paciência, a gente tem que doar aquele nosso tempo. A gente se propôs a trabalhar com isso. Então, que a gente faça o nosso melhor, tá?
Você não precisa, na exposição do seu trabalho, dizer o teu currículo de estudos, mas você vai colocar a forma que você vai expor as questões dele, tá? Cadê a bafônica? Muda a tela. Bom, eu estava falando um pouquinho antes, né? Expondo o seu trabalho. Ah, gente, só uma coisa. Todo post que eu coloquei, eu procurei colocar só ou imagens minhas, ou imagens que eu achei de colegas mesmo, tá? Exatamente para a gente pegar aquela linha da ética, para a gente ter esse cuidado quando a gente vai fazer um trabalho, tá? Então, se vocês forem ver, todas essas fotos de mesa, essa mão com as cartas, isso tudo é foto minha, da minha leitura, de algum evento que eu fui, das minhas cartas, tá? Então, eu procurei ter esse cuidado de montar toda essa palestra nesse sentido, tá? Exatamente, Adriana, paciência é a alma do atendimento, tá? Olha só, então, expondo o trabalho, eu até coloquei um pouquinho já. Você vai colocar, que tipo de oráculo que você vai colocar na mesa? Então, de repente, eu sei ler com vários oráculos. Aí, de repente, eu começo com baralho cigano. A pessoa sabe que você lê com tarô, sabe que lê com runas, e ela pede para você o outro. O que é que você vai fazer nisso? Ah, sim, Carla, depois a Andrea vai mandar o PDF, tá? Então, assim, o que é que você vai colocar? Você vai trocar de oráculo ou você vai manter aquilo, tá? Então, isso é uma simples combinação. O que fica mais confortável entre a sua relação com o cliente? Você prefere trocar? Prefere manter aquele? Combine, tudo é combinado, entendeu? Quem faz as leis é aquilo que eu coloquei lá embaixo. Diga suas regras, tá? Não é para você impor um contrato para o cliente, mas é para você dizer de que forma que você prefere, se tá tudo ok para ele. Então, você não quer trocar de oráculo, mantenha aquele, mas você vai ter que ter convencimento, tá? Os seus argumentos têm que ser viáveis para não serem trocados, tá? Ou se você quer, você faz a gentileza para o cliente de ler com o oráculo que ele quer. Acabou. Já aconteceu na Mystic Fair do Rio, quando trabalhei lá, acho que foi o ano passado. Tem uma cliente que foi de mesa em mesa procurando quem ia com o tarô de Marsella. Enquanto ela não achou quem estava lendo com o Marsella, ela não fez a leitura. Então, vai desse acordo. Essa cliente não quis, pronto, acabou. Ela sentou na mesa de quem tinha o tarô de Marsella. Para ela era importante este baralho, porque só ela que sabe. Pode ser teimosia, pode ser escolha, pode ser aquele que ela conhece. Mas é um acordo, tá? Conselhos. Gente, a gente não pode confundir conselho das cartas com conselho pessoal, tá? O conselho pessoal, a gente já está interferindo na vida da pessoa. A gente já não está dando conselho, tá? Ou com certeza o teu mental e o teu emocional ali estão trabalhando a seu favor para dizer alguma coisa para o cliente. Já não seria uma questão da cartomancia, tá? Então, se dê o trabalho de pegar seu baralho, embaralhar e ver um conselho por lá. Você não vai pegar o baralho e falar assim, amiga, quer um conselho? Não. Ela vai dizer que sim, mas você vai dizer que não. Você não vai fazer isso. Ali você está sendo profissional, tá? Então, pega o baralho, pega um baralho de conselhos, pega o seu tarô, o seu baralho cigano e faça a leitura do conselho. E dê por ali, tá? Mas ela pede sua opinião. O que você faria no seu caso? Eu, particularmente, eu sou
uma pessoa, você é outra. Eu não conheço o teu dia a dia, não conheço a forma que você lida com a sua vida. Eu tenho a minha maneira de pensar, então eu não vou dar minha opinião, mas se você quiser, eu olho no baralho. Então, gente, tem muita gente, sim, que dá conselho pessoal, tá? E isso faz com que a gente perca aquela linha do profissionalismo. A pessoa acaba misturando um pouco as coisas. E depois, quando a gente reclama que o cliente liga já em horário indevido, que trata a gente de uma maneira que a gente não gostaria, é exatamente aquilo que a gente deixou que a pessoa sentisse conforto para fazer com a gente, entendeu? Então, é um tratamento que você não gostaria, mas que você deu acesso, tá? Então, assim, faça o papel exatamente que você quer, tá? Se você é mais maleável, cuidado com essa coisa do maleável, tá? Porque existem excessos dos dois lados, mas a gente consegue policiar mais, exatamente porque o cliente está ali bem frágil, bem mexido, alguma situação está desconfortável. Então, ele está, muitas vezes, aceitando qualquer condição, tá? Então, tem que ter cuidado com isso, gente. Qual que não é o papel do cartomante? Aqui, eu não estou entrando quem é do candomblé, quem é do umbanda, quem é de qual religiosidade for. Mas o cartomante não faz magia, não faz feitiço, não fala de si mesmo, tá? E sem julgamentos. Então, eu vou começar assim, pelas magias e feitiços. Você não é da Umbanda, Candomblé, você não lida com ervas. Então, assim, indique um colega se a pessoa quiser, tá? Mas tudo dentro de uma ética, porque você sabe a leitura dela. Então, assim, seria favorável? Seria adequado? Então, de repente, ela quer, por exemplo, só fazer uma limpeza, tá? Ela quer só fazer um banho e você não conhece, você pode indicar uma pessoa que tenha essas ferramentas. Mas você não tem essa condição, você não vai colocar, eu vou procurar para você e depois eu te passo. Não. Seja ética em colocar, indicar um colega, tá? Mas sempre tendo aquele cuidado. Algumas pessoas, às vezes, querem magia, feitiço, para uma coisa que ela não necessita, ou ela não tem merecimento. Mas você abriu o jogo da pessoa, então você sabe dizer, argumentar alguma coisa para ela, tá? Falar de si. Onde que entra isso? Exatamente durante a leitura, a gente vê que, por exemplo, putz, caramba, ela também foi deixada pelo ex. Meu Deus, e deixou todas as contas. Ah, eu também. Nossa, vou bater um papo com ela agora. Vai nada. Você vai engolir isso, isso não é assunto seu. Você está falando sobre a vida da pessoa. Coincidentemente, é o mesmo assunto, mas não te diz respeito. Então, você pode colocar alguns termos como entendo perfeitamente, compreendo, mas você não vai falar sobre a sua dor, tá? Naquele momento, é muito o que o ator faz, né? Eles falam muito isso. Às vezes, eles perderam uma pessoa, eles tiveram um problema antes de entrar no palco e eles entram finésimos, fazem a atuação deles e depois eles vão chorar a dor deles depois que fechou a cortina. Então, tem que ter esse cuidado. Outra coisa que eu não coloquei aí, a gente não é Deus, tá? Então, cuidado para não insistir com determinados argumentos que você tenha para convencer o teu cliente, tá? Você não é Deus. Então, assim,
Apareceu nas cartas, é responsabilidade dele o que ele vai fazer com essa resposta, tá? Você não tem que forçá-lo a entender o que você está falando. Além do que, cada um tem o seu tempo para digerir a resposta, tá? Então, às vezes, você não tem essa correspondência, não tem esse entendimento na hora da consulta, mas daqui a uma semana você falar assim, putz, a Cláudia falou aquilo, realmente é verdade. E agora eu estou entendendo o que ela estava me dizendo. Então, assim, cada um tem a sua maneira e seu tempo de entendimento. Então, não fale de si, não julgue, e também não coloque sua verdade como única, tá? Isso é importante. Ditar regras é de uma maneira leve, é você explicar e não você impor, tá? Pode mudar a fônica. Bom, pagamento de consulta. Muita gente sofre para cobrar uma consulta. Quanto eu cobro? Por quanto tempo? De que forma eu cobro? Se é antes da consulta começar? Se é quando ela finaliza? Então, assim, olha, eu tenho uma forma de pensar com relação ao tempo de consulta e valor, tá? O quanto é suficiente para suas contas, para suas despesas, para sua vida, o seu dia a dia, tá? Então veja dentro da sua realidade o quanto é melhor. Às vezes você está lá no interior da Bahia e as coisas são muito baratinhas, todo mundo paga muito pouco. Como é que você vai cobrar uma consulta de 150, 250, entendeu? Então vá dentro da realidade também do teu local, tá? E estipula dentro daquele tempo que você vai dar de consulta, meia hora, 1 hora e meia, quanto é viável para você, tá? Não é porque o colega cobra 100 que você obrigatoriamente, é a média. É a média do quê? Então, assim, veja dentro da tua realidade o quanto é necessário, dentro da sua cidade, dentro do momento que você está vivendo. Mas, assim, não esquece que quando se fala em momento, você não pode pular. Você estava em 150, de repente você muda para 50, porque, nossa, não está arrumando cliente nenhum. Então, assim, volta um pouquinho e analisa o que é que você mudou, porque alguma coisa aconteceu com os teus atendimentos, a tua realidade, para ter diminuído drasticamente o número de consultas. Porque a gente tem indicações, a gente tem os clientes que são sempre muito fiéis. Então, assim, quer fazer uma promoção, vamos dizer assim, diminui um pouco. Mas se você diminuir mais, depois para você voltar para a tua realidade 150 vai ser muito difícil, tá? Quem pode cobrar 50, não cobra 150. Eu falo muito isso de promoção. Cuidado, promoção é promoção, não é para estar cobrando sempre um valor baixo. Porque se você coloca aquilo fixo, olha, estou em promoção por um mês. Se você conseguir se sustentar por um mês com aquele valor que você baixou, ok, tá? Mas sempre veja custo-benefício aí na sua vida. E a gente sabe também que tipo de clientela que a gente tem ao nosso redor, seja por internet, seja pessoalmente. Então, você sabe que tipo de clientela que você vai atender com aquele valor, tá? Horário de receber, tá? É melhor eu atender e depois receber ou receber antes? Tem algumas pessoas que se sentem desconfortável de cobrar. Então, assim, faça essa cobrança antes, tá? Porque aí você leu e você já vai ficar maquinando como é que você vai fazer para pegar aquele dinheiro no final, tá? Porque você se sente mal de ter que cobrar, tá? Então, você ainda não entendeu que você é cartomante, que você vive daquilo. Cobra antes e pronto, entendeu? Aí você começa a tua relação de trabalho.
tá? Isso funciona muito bem para quem tem esse desconforto de ter que cobrar diretamente da pessoa. Se não, você cobra tranquilamente depois, tá? Principalmente quando a pessoa vem pessoalmente, eu me sinto confortável de pegar o dinheiro quando acaba a consulta. Não tem problema nenhum. Mas a gente tem que ter isso muito claro na cabeça. Você é profissional, você tem que pegar e definir. Eu coloco sempre para todo mundo, gente, defina antes de pegar no baralho. Define tudo. Você não vai pegar no baralho e começar a trabalhar, tá? É por isso que existe a prática, porque você tem que se sentir seguro. Quem é que você está vendo na frente do seu espelho, tá? Você está vendo uma pessoa que lê carta ou você está vendo um cartomante? Quem é você? Qual dos dois? Tá? Então, tem que definir, tá? Outra coisa, eu coloquei essa figura embaixo, que é para vocês sempre darem opções de pagamento para as pessoas. Hoje a gente tem aplicativo, tem sites de pagamento, a gente tem como fazer transferência, tem banco físico, tem banco da internet, tem como a pessoa te pagar em dinheiro. Então, traga as opções. Ah, mas eu não gosto de cartão, meu nome está sujo e tal, mas arrume opções para a pessoa, porque senão você limita a sua condição de recebimento. Se, por exemplo, você só recebe em dinheiro, a pessoa tem cartão ou transferência, ela vai deixar de fazer aquela consulta. Ou ela pode adiar lá para frente, porque agora ela não tem. Ou ela pode procurar seu colega, entendeu? E hoje a gente tem que acompanhar a evolução. Existem aplicativos, tipo o PicPay, então utilize, entendeu? Porque às vezes até o próprio cliente, você tem PagSeguro, você tem PicPay, então ele mesmo já coloca essa condição, né? Se vocês têm, você vai falar assim, não tenho. Então, assim, disponibiliza 2, 3 opções para a pessoa poder acertar com você. Então, e agora tem o Pix, ainda tem isso. Vamos mudar. Ainda nem comecei. Agora eu vou começar a falar do cliente. Gente, e cliente? Claudinha, Cliente Claudinha, desculpa te interromper. Vou pedir para você acelerar um pouco, que a gente ainda tem a sessão de... cliente é mais curtinho. Cliente tem obrigação, gente? Tem. Ele tem que cumprir horário, ele tem que cumprir o pagamento, ele tem que ter postura com você, porque afinal de contas você não é um amigo dele, tá? Ele tem que ter ética de falar a verdade para você, tá? Ele não quer falar, ok, não tem problema a omissão. O tem problema é a mentira. Então, compactua isso com o cliente já logo de início, que você está baseada nas verdades que ele traz, tá? Ele precisa colocar para você de uma forma clara. Então, é claro e sincero, tá? Então, tenham cuidado, gente, porque o cliente, muitas vezes, ele está mentindo, exatamente, às vezes, até para observar como que é teu trabalho, tá? Mas a omissão é tal coisa. Tem gente que entra mudo e sai calado, não tem problema, tá? Mas você coloca, estou trabalhando em cima das suas verdades, tá? Leitura de outros colegas, seja falar do cartomante ou da leitura de outro cartomante. Para mim, é como quando eu trabalhava em empresa. Quando você vai fazer entrevista em outra empresa, você nunca fala do chefe, do gerente, do diretor, nem muito menos da empresa. Então, assim, é a mesma uma linha de pensamento, a mesma ética. A gente tem que ter esse cuidado de interromper esse tipo de colocação do cliente. Olha, se você quiser fazer a pergunta, eu vou olhar,
tá? Mas eu não vou questionar no jogo sobre algo que o cartomante viu, ou nem vou comentar o que ele fez, tá? Mas a gente vai começar do zero. A minha postura é essa: a pessoa, quando traz esse tipo de informação, eu corto, tá? Porque não tem uma lógica, né? Como é que você vai... Você é cartomante ou você é verificador de leitura dos outros, tá? Vamos passar? A postura, eu falei um pouquinho já, né? A gente não pode ter a postura de amigo ou colega, tá? Então, tenha cuidado. O sorriso é o sorriso da simpatia, e não o sorriso do amigo. O acolhimento é o acolhimento do profissional, tá? O contato pós-consulta combina direitinho isso. Tem dia, tem horário, tem a forma desse contato acontecer, caso a pessoa queira uma nova consulta, queira tirar uma dúvida, queira uma informação, combina isso, porque você atendeu, o vínculo existiu. Então, ele pode acabar te procurando de novo, até mesmo por uma dúvida que para você pode ser besta, para ele não, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado pós-consulta, tá? O foco na consulta eu já coloquei, né? A gente tem que fazer o cliente prestar atenção na leitura dele, na sua leitura, né? Afinal de contas, é a vida dele, tá? Então, você pode colocar educadamente. Você entendeu isso? Você percebeu? Tal, você aponta, você mostra, tá? É uma combinação, é um acordo. Eu coloquei muita coisa, gente. Aí eu faço a pergunta: foco na leitura? O cliente não veio para isso? Sim. Mas será que ele está tão atento assim? Então, ele vai olhar que você tem umas pedrinhas balançando o sino do vento, que você tem um quadro assim, assim, assado. O uso do celular vale para os dois lados, tá? Então, nem você interromper, nem a pessoa. Deixe isso claro, é isso que eu falo. Antes de pegar o baralho, acorda tudo isso com a pessoa, tá? Presença de parentes e amigos na leitura é viável para você, para a pessoa? Às vezes a pessoa vem com uma amiga, vem com o marido. Se para a pessoa estiver ok, a gente não tem por que julgar esse tipo de coisa. A gente não tem por que obrigar, não, só vem um de cada vez, tá? Se eles querem, às vezes acontece muito isso em feira, tá? Às vezes a gente atende as amigas, o casal, a mãe e a filha, entendeu? Eles sentam juntos e acabou, tá? Os sons que tiverem ao redor durante a consulta vão distrair o cliente, então muito cuidado, tá? E nada de bate-papo durante a consulta, tá? Nem da pessoa com alguém, tá? Você gentilmente traz o foco de novo para a leitura, se ela estiver acompanhada. Se ela desvia, eu tenho uma cliente que, gente, nossa, deixar, ela quer fazer meia hora, mas ela acaba querendo, no fundo, fazer 1h30. Ela fala, daí eu falo assim, volta para a pergunta, porque ela conta sobre tudo. E aí depois eu tenho que trazer ela de volta para a vida, né? Então tem que ter esse cuidado, porque ela não está ali, ela pode ser sua amiga, mas naquele momento ela não está ali para esse papel. Você está fazendo uma leitura, então foco dos dois lados. E a direção quem dá é a gente, não é o cliente, tá? É como se você estivesse dirigindo não sei se é dirigir, né? Como se você estivesse num cavalo. Se você não ordenar para ele para onde vai, ele vai para onde ele quiser, então ele vai ficar ali mesmo, tá? Pode mandar. Essa é uma frase que eu falo para todo mundo. Fazem conosco aquilo que deixamos que façam.
Se você não tiver uma postura, não tiver abertura para atender seu cliente bem, se você não tiver paciência, se você não tiver um olhar para a dor da pessoa, para o sentimento da pessoa, você não tem como trabalhar com isso. Então, assim, a pessoa, ela vai fazer da sua consulta o que ela quiser, ela vai conversar com você o que ela quiser, se você não tiver estrutura nem base para isso, tá? Então, a gente tem que saber trabalhar bem pessoas, tá? A gente aprende isso em casa. Se a gente tiver boas relações em casa, a gente tem boas relações com os clientes. Tá bom, gente? Esses são os meus dados aí. Eu coloquei algumas coisas, né? Coloquei Instagram, Facebook e contato para quem quiser meu baralho. Tá aí, meus celulares. Claudinha, deixa eu te fazer as perguntas aqui. Deixa eu Vambora. compartilhar a tela e a gente... não, peraí, eu vou deixar aqui os teus contatos, lógico. Pronto. Como lidar... A Nicole pergunta, como lidar com os atrasos excessivos dos consulentes? Eu também tenho esse tipo de problema, acho que todos nós temos esse tipo de problema. Como é que você lida, como a gente deve lidar com esses atrasos? Quando a Nicole fala atraso excessivo, eu entendo do horário que foi marcado, não é isso? Eu entendo da mesma forma. Então, mas você já estabelece, olha, eu te aguardo até 10 minutos. É aquilo que eu falo, antes de pegar o baralho, tudo você determina antes, porque você marcou, você também vai ter que estar ali direitinho ali naquele horário, tá? Você vai ter que estar preparada. E, na verdade, você coloca, se a pessoa tem um atraso de ônibus, de condução, aconteceu alguma coisa, você pode remarcar. Se não, você pega e simplesmente você fala, olha, você ainda tem X minutos, mas eu não passo para mais do que isso, 10, 15 minutos, entendeu? Por quê? Porque você vai atrasar os outros clientes que vêm depois, ou então o seu almoço, ou que você tem que dar comida para os filhos, ou que você tem que ir na farmácia, uma consulta médica. Então, lembra que existem compromissos, entendeu? Uma outra pergunta que nós recebemos foi com a questão de remarcar uma consulta. O JB está perguntando, eu fico com trava com essa questão de mais de uma remarcação. A pessoa marca, cancela, marca, cancela, marca, cancela. Você disponibilizou o horário para a pessoa, quer dizer, você está perdendo dinheiro porque a pessoa não vem e a gente não conseguiu colocar ninguém no lugar. Como é que você orienta no caso de mais de uma remarcação? Olha, eu vou colocar a minha colocação. Eu já passei por isso lá no comecinho, né? Na época das cabeçadas. Então, eu aprendi a ter o depósito na conta. Depositou, tem consulta. Não depositou, não tem consulta. Passou para a terceira vez que está remarcando, não vai receber mais esse dinheiro de volta. Então, deposita outra consulta e vai ter aquela que ela gostaria. Mas isso já está avisado. Se ficar remarcando, não vai receber o dinheiro de volta. Porque eu não tenho tempo para isso. E outra, você não tem sangue de barata, você tem os seus compromissos, você estressa, sabe? E assim, você entende quando é um problema da pessoa, você entende, ela explica. Mas e quando não é? Então, não tem como você ficar remarcando o tempo todo. Então, assim, depósito em conta e aí você faz a consulta. Principalmente agora que a gente está todo mundo trabalhando em casa, fica mais fácil ainda. Depositou, recebe o trabalho. Desculpa te interromper. É a mesma coisa que se a pessoa perguntar assim, mas como é que eu vou confiar que você vai dar leitura? Gente, se você me procurou, você já está confiando, porque está depositando a vida particular dela. Então, deposita.
Como é que a pergunta da Elaine, a Elaine está dizendo que ela tem dificuldade de controlar o tempo quando a cliente começa a falar. Muitas vezes os clientes chegam achando que a gente está lá para escutar toda, como se fosse uma terapia mesmo, né? De escutar uma... É a mesma coisa que eu faço com a minha cliente. Eu pego e Então, volto ela para a como é que, realidade. como é que você faz quando a cliente começa a falar muito? Como é que você corta essa conversa? Então, na verdade, assim, se é pessoalmente, você já mostra um reloginho para a pessoa, olha aqui, ó, acabando o seu tempo. Vamos tentar ser mais objetivo, vamos centrar aí nas suas perguntas, porque senão daqui a pouco você vai sair daqui brava comigo, porque eu não respondi o que você queria, tá? Eu gentilmente eu coloco para a Oh, pessoa a realidade dela. excelente Pô, você vai saída sair essa. daqui sem respostas, é isso que você quer? Acho que não, né? Então, eu não deixo passar. Deixo passar a mesma coisa que o atraso, eu deixo passar no máximo uns 10 minutos. Então, não vai além disso. 15 minutos, eu acho que já é um tempo de uma consultinha, 15 minutos, gente. Então, eu não vou demorar tudo isso. Eu atraso no máximo 10 minutos com a pessoa, tá? Porque às vezes tem um assunto que é muitíssimo delicado, né? E a gente tem que ter esse cuidado. Olha lá, a Rosana colocou o despertador. Vai de cada um, tem até uns cronômetros, né, que você pode colocar, tem o cronômetro que você pode instalar no celular mesmo, e você pode colocar. Em feira, é muito legalzinho, porque eu comprei exatamente para manter na feira, mas é aqueles que tenham barulho delicado, gente. Não vou colocar na feira uma coisa estrondosa, mas assim, para não deixar em feira o celular na mesa, tem sempre aqueles cronômetros, então eu coloco, tá? Exatamente para poder ter esse controle de tempo de um para o outro. Porque feira acabou de sair um sem o outro. Então não dá tempo de ficar pensando muito. Mas você tem que fazer um acordo com você mesma. Como que é mais confortável para você? Não é pegar e falar para a pessoa, olha, mas daqui a pouco eu tenho outra pessoa e a gente combinou uma hora, tá chegando, tá acabando o teu tempo. Vamos a gente nunca vai falar assim, vamos rapidinho responder sua pergunta, mas vamos assim ser mais objetivos, né? Vamos ser mais diretos aqui, porque a gente está fugindo do tema. Eu recebi aqui a pergunta: como é que você lida com as consultas que acabam durando mais do que o tempo estipulado? Você controlou, você monitorou a fala da consulente, Eu sempre determino o valor é X por uma hora de consulta. e aí você Então, a cobra pessoa, mais? antecipadamente, ela sabe que eu estou cobrando por uma hora, Então, se a entendeu? consulta se estende na tua mesa de jogo, você cobra mais? Como é que você faz? Sim, Você se combinou ela, por uma exemplo, hora e passou demorou. meia hora, eu falo, olha, você passou meia hora, então você fez uma consulta de uma hora e meia. E ela vai ter que pagar por uma hora e meia. Você é a tal coisa, você pode dar um desconto? Pode, mas isso é uma combinação sua com o teu cliente, tá? Mas eu não acredito que alguém vai dar meia hora de consulta de presente, entendeu? A não ser que seja um cliente que está sempre ali, né? Que é fixo, que você tem sempre contato, é diferente, né? Tinha uma pergunta também que eu vi aqui. Acho que até você já fez. Acho que já passamos por todas as A perguntas. Elaine você já colocou, né? Dificuldade de Já. controlar. A Nicole Então, disse que ela mas cobra. o cliente que fala demais, você já sabe que vai ter problema. Começa a determinar algumas coisas logo no início, porque você já sabe que vai ter dor de cabeça. A Nicole diz que ela cobra por método em vez de cobrar por hora, se você vê algum tipo de problema nisso. Então, Eu, mas olha, por exemplo, mesa real. Tem gente que leva uma hora, tem gente que leva uma hora e meia, tem gente que leva duas. E aí?
E aí, entendeu? Então, ou a mandala astrológica. E aí, entendeu? Tem que ver aquilo que eu falei, tempo e custo. Então, assim, o que é mais confortável de valor para você? Encaixa dentro da sua realidade. É mais confortável para você fazer uma consulta de no máximo 1h30? Faça de 1h30. Mas tenha cuidado, porque você vai ter cliente depois, compromisso depois, alguma coisa você vai ter para resolver. Meu jogo, minhas regras. Isso aí, ó, Bafa. Porque assim, você não faz ser Deus. Olha, eu tenho normas muito rígidas e você vai ter que seguir. É bem assim. E assim, eu tenho todas as verdades, você vai ter que me ouvir. Não existe nenhuma coisa nem outra. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente aprende a conviver com as pessoas, é por isso que a gente troca informação com os colegas, exatamente para ter esse entendimento. Cada pessoa é única, tá? E a gente sabe que vai ter aquele que vai entrar mudo, sair calado, em 20 minutos você fala um monte de coisa e ele não disse nada, passou 1 hora, ele não disse nada e acabou a consulta no horário. Entendeu? E tem aquele que quer falar muito que a família não dá atenção, tem aquele que já fala muito porque fala muito mesmo. Então, você vai ter que se prender ao seu tempo de consulta. Tem que estabelecer, afinal de contas, quando você trabalha numa empresa, aquilo que passa do teu horário, a empresa te paga hora extra. Então, é a mesmíssima coisa, tá? É igual. A gente tem que lembrar que nós estamos empreendendo. Então, a gente tem que se olhar como uma pessoa profissional. Quando a gente foge muito dessas regras, a pessoa não para de falar e tal, presta atenção no teu posicionamento como profissional. Alguma coisa está errada. Volta um pouquinho e resolva essas questões no seu espelho. Porque ele fala com você. Aonde que eu estou errando? Então, por quê? Porque você não estabeleceu acordos corretos com você mesmo. Tá mudo, Bafa? Eu estou falando aqui, estou no mudo. Eu acho que as nossas perguntas terminaram. O Fábio falou que André Bafa diz: meu jogo, minhas regras. Na verdade, isso é uma frase que eu ouvia e eu achei muito apropriada. Meu jogo, Uhum. dentro do teu. Se todo mundo colocar aquela frase na cabeça, fazem conosco aquilo que deixamos que façam, vai sempre lembrar que o cliente não está ali na casa dele. Ali ele está num espaço profissional. É no banquinho da praia ou numa pracinha, mas ali você está fazendo uma leitura, gente. E acabou. É verdade. Bom, Claudinha, te agradeço imensamente. Deixa eu fechar aqui o nosso compartilhamento. Te agradeço De imensamente. nada. Acho que respondemos todas as perguntas. E vamos sortear mais alguma coisa? A gente tem mais, passamos um pouquinho, mas a gente tem um minutinho ainda. O que eu tenho aqui para sortear? Eu tenho uma. Olha o Denis. Hoje é dia das bruxas, então a gente tem um presente maravilhoso. Vocês conseguem ver? É uma sacola enorme, gente. Aromas Luar. E a gente recebeu para sorteio uma colônia. Vocês conseguem ver? Aqui uma colônia. E uma bruxa, eu não vou nem tirar daqui, porque tá tão bem embalado, tá tão bonitinho, que eu não vou nem tirar. Então, deixa eu guardar aqui. É muito lindinha e é muito perfeito, parece que é lançamento dessa colônia, a colônia da bruxa, lançamento agora, no dia perfeito. Então, Olha que legal. É muito legal, né? O dia perfeito, na lua perfeita, na data certa. Então, E bruxa loira também, viu, Marcita? Que legal. Me diz o número, Claudinha. É 80. 58. 58. Bárbara Flor.
Bárbara Flor. Colônia da Bruxa. Pronto, depois a gente vai entrar em contato com todo mundo para fazer essa distribuição, tá?